Paulo, pode parar. Paulo, volta pra cá. Tá muito rapidinho. Tá muito revelando tudo. Meu amigo, eu tô vendo aqui, primeiro, nossa, eu acho que eu nunca entrei numa estufa feita de bambu. Essa É incrível, possibilidade. olha o detalhe do teto. Né, Tem essa trama, essa né? trama, que coisa mais simpática, cara. Aliás, Ficava a ideia da úmido. brita é genial, né? É genial, genial. Inclusive vamos falar depois. Mas não tinha... Ficava muito quente, Eu tô brincando, né? tá? Porque a brita... Ele que deu a ideia. Por isso que é genial, gente. Eu que dei a ideia. Esse é mais um daqueles episódios cheio de ideias, plantas, risadas e bom humor. Essa estufa toda feita de bambu, toda diferente, que o Gabriel tem para guardar suas plantas do Bendita Selva, é algo que eu vou guardar para sempre comigo. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente. This is a love song. Despite what you think, no matter what happens tomorrow. Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem que este canal viaja milhas e milhas ou quilômetros e quilômetros para os melhores conteúdos. E começando aqui uma temporada em Londrina, Paraná, Gabriel do Bendita Selva. Muito obrigado por receber a gente aqui. Imagina. Prazer imenso de conhecer essa estufa que eu já conheço por imagens. Quem não segue Bendita Selva, está aqui embaixo. O link também na descrição desse episódio. Vale a pena, uma loja online de plantas. Qual é a dúvida? Qual é a Pra dúvida? onde mais você iria, né? Pra onde mais? Pois é. Piada boba essa. Estilo Marcel Lamanda. Muito bem, então, meus amigos e minhas amigas, membros e não membros, aliás, quem não é membro, se torne membro, quem não é inscrito, inscreva-se e comentário ao longo do episódio, porque eu sei que vai ter. Aqui tem uma estufa super especial, cheia de detalhes que eu quero dividir com vocês, eu sei parte deles, mas eu quero aprender mais com o Gabriel. Então, Vamos lá. muito obrigado, meu caro. Obrigado a vocês. I may fail a million times, but I'm stubborn and I'll never, ever give up on you, my love on you. Meu caro, como começou sua história com plantas nessa vida? Você é publicitário, né? Você é do ramo da comunicação. De onde vem isso? Então, foi no comecinho da pandemia. Tá. Como muitas pessoas, né, aqui que colecionam, a gente também começou assim. Na verdade foi isso. Já tinha plantas em casa, minha mãe já gostava. Uhum. Mas aí eu comecei a ver essa onda de urban jungle, de ter as plantas e tal. Eu não morava aqui em Londrina ainda, morava numa cidadezinha aqui perto. E comecei a comprar planta e tal, para pôr no meu quarto. E então começou assim, meio despretensiosamente. Uhum. Nunca imaginei ter uma loja de planta. Tá. Né? Mas aí, depois que eu vim para Londrina, as plantas vieram também. E aí começou, como todo mundo, ou como vários dos seguidores de vocês, começa com uma, depois tem 10, depois descobre uma família nova, aí tem 20. Você começou com qual planta? Você lembra a primeira que foi dessa fase, pelo menos? Lembro. Pandêmica? Lembro, tiveram 2 ou 3 que foram as primeiras ali, que foi uma Monstera Adansonii Tá. e uma Peperomia melancia. Acho que essas eu me lembro bem, assim, que tinha ali na minha casa. E algumas alocásias também. Alocásia. E dessas você tem alguma ainda? Originalmente? Uma Rhaphidophora também. Rhaphidophora. É. Tá. Tetrasperma? Isso. Que é tal da mini costela de Adão, que não é uma costela de Adão. Uhum. Enfim, não é uma monstera em si. Você tem alguma delas ainda até hoje ou não? Eu tenho Tudo deu óbito já? a mini costela. Aham. A melancia eu não tenho mais, eu doei. Aham. E a Adansonii foi de arrasta. Foi de arrasta? O que é de arrasta? A de arrasta pra cima, né? que a gente Arrasta pra fala. cima. Foi. Foi De arrasta. Muito bom. Legal. E aí essa estufa que a gente vai conhecer agora é uma mais de um tempo pra cá. Porque daí que aconteceu? A gente começou quer dizer, eu comecei a ver algumas plantas que eu queria ter, Aham. né? E não tinham aqui, Tá. em Londrina. Então eu comecei a pensar, eu vou nos gardens, é tudo muito parecido, tudo muito padrão, né? Eu queria algumas plantas diferentes e tal, e eu comecei a ver que só tinha em outras regiões. Aham. E aí tinha um amigo meu que também trabalhava com planta, e a gente se juntou e teve essa ideia. A gente falou, se não tem plantas aqui em Londrina, talvez seja um gargalo do mercado. Aham. Talvez seja um gargalo de outras cidades Plantas também. de coleção. Plantas de coleção, exatamente. Tá. Aham.
E aí a gente resolveu tocar em cima disso, de fazer uma curadoria de planta, de ir atrás de plantas diferentes, né? E foi assim que a loja começou. Aliás, essa é uma característica, pelo que eu acompanho, bastante clara tua, que é a curadoria, né? Sim. Mesmo que possam haver plantas que se encontram no mercado, mas tem um olhar mais estético, tem um olhar de como a planta está desenvolvida e daí por diante, né? Sim, com certeza. E você deve ter um processo de, inclusive, deixar a planta crescer um pouco, cuidar um pouco mais dela, talvez trazer uma fertilização, e aí... Tem plantas que tipo, a gente não encontra facilmente, e aí tem pequenos produtores, e a gente pega plantas pequenininhas até chegar num padrão que a gente acha legal, é justamente o que você falou. Legal, e legal. Para disponibilizar para o pessoal. Ó, eu quero muito ir lá pra dentro por 2 motivos, porque eu quero conhecer essa história e sair do sol. Sim, porque aqui o sol de Londrina é tenso. Vamos Então, nessa? você convida os nossos queridos para entrar? Vamos lá, vamos conhecer aqui então, a Então tá estufa bom. da meditação. Primeiro eles, depois eu. Vamos lá. Paulo, pode parar. Paulo, volta pra cá. Tá muito rapidinho. Tá muito revelando tudo. Meu amigo, eu tô vendo aqui, primeiro, nossa, eu acho que eu nunca entrei numa estufa feita de bambu. É isso mesmo? É isso mesmo. Cara, que Ela é 100% bambu. 100% bambu. Que inspiração boa essa. Pra dizer que não tem coisa que não é bambu, só as prateleiras aqui, porque são mais resistentes. Mas mesmo a estrutura delas são de bambu. Só a grade que A mas o grade. resto é bambu. É. Qual que foi essa ideia, cara? De onde você tirou isso? Foi pesquisando para ter uma estufa aqui. O espaço ele não é assim tão grande, né? As estufas de metal elas têm um certo padrão. Aham. E daria para fazer aqui, a gente chegou a cotar, mas depois que a gente conheceu o projeto, né, de bambu e que tem algumas pessoas aqui na cidade que são referência nessa área, Tá. então a gente chamou para fazer um orçamento, conversar e gostamos muito da ideia, Nossa. né, de quando a gente viu, né, essa Não, é incrível. possibilidade. Olha o detalhe do teto. Né? Tem essa trama, Essa né? trama, que coisa mais simpática, cara. Realmente. Passei a mudar minha ideia do que eu quero com uma futura um futuro estufa, né? Uma futura estufa. E muitas pessoas vêm aqui e falam isso mesmo, né? Falam, nossa, eu queria ter um espaço desse lá para as minhas plantas. Mas tem um lado, uma ligação tua ecológica com a questão? Sustentável? Não, inicialmente não tinha, Tá. mas depois que a gente foi estudar para ver o que queria fazer, a gente ficou pensando nisso. Pô, tem tudo a ver, porque o bambu é uma planta, né? Não vai ter impacto nenhum. E a durabilidade dele é muito alta. Dura muito, né? Tem estruturas no Japão, na China, enfim, prédios feitos de bambu, né? Tem também. É impressionante. E aí, uma estrutura dessa dura muitos anos. Tá. A gente vai fazendo pequenas manutenções em algumas áreas que ficam mais expostas, né? E a gente vai tocando assim, né? Mas a gente fez a estufa vai fazer 2 anos já. E 2 anos já? 2 anos. E a gente fez poucas intervenções nela. A maioria foi para ventilar e para abaixar um pouco o sol. Mas da estrutura mesmo, fez chuva, fez sol, fez Então quando você instalou, provavelmente o sombrite nas laterais você colocou depois, foi isso? A gente colocou uma segunda camada nas laterais, aqui onde, na verdade, é onde está batendo o sol, né? Que o sol ele tá sempre aí desse lado. E a gente colocou uma aqui, ó. Então essa aqui foi meio improvisado, né? Não tinha. Justamente porque estava pegando muito sol no verão. Mas fora isso, daí a gente fez as ventilações, né? Que é a abertura do teto ali, isso. né? Essa já tinha. Essa foi projetada foi a portinhola ali. A portinhola. E aí essa aqui ela foi projetada depois. Essa aqui, né? Essa daqui foi... Porque tinha plástico fechando ali, era isso? Isso, ela era inteiriça. E aí ficava muito calor. Ficava muito calor, então a gente abriu, a gente foi abrindo algumas coisas, né? Então a gente abriu aqui melhorou muito a ventilação daqui. A gente abriu aqui daí também, né? Tinha plástico também na porta, a gente tirou. Então hoje eu tenho uma ambientação bem melhor, assim. Então as plantas chegam, né, de Olambra ou de outras estufas e
e a gente consegue adaptar elas de boa aqui. E antes de você ter essa questão da ventilação em cima e as saias embaixo, era um forno, era isso? Era muito Era quente? muito quente. Era Quente demais. extremamente quente, é. A Então, a umidade era boa, provavelmente. a umidade era... Não, era meio seco também. Porque Era mesmo? porque como ela não fecha completamente e a gente não tinha brita ainda, Aliás, ficava a ideia da úmido. brita é genial, né? É genial, genial. Inclusive vamos falar depois. Mas não tinha... Ficava muito quente, Eu tô brincando, né? tá? Porque a brita... Ele que deu a ideia. Por isso que é genial, gente. Eu que dei a ideia. A gente teve a sorte de encontrar o cara que faz essas estufas maravilhosas. Aliás, parabéns, cara, porque eu não tinha visto uma estufa de bambu na minha vida, agora virou meta. Me explica, cara, de onde veio essa ideia, assim? Cara, a primeira estrutura que eu fiz foi uma estrutura modular para uma escola. Tá. E era uma estrutura que a gente precisava fazer em algum lugar e desmontar num lugar, depois montar em outro, era uma exposição. E daí foi daí que surgiu a base dessa estrutura, né? Então uma estrutura que a gente montou fora daqui e daí ela veio meio que montada para cá. E daí veio a base dessa casinha que foi montada para uma escola e daí a gente adaptou para uma estufa, né? E daí, você aprendeu isso? Porque eu vejo muita coisa de bambu no Sudeste Asiático, na Ásia, eles usam muito. Né? Até tem construções enormes com bambu, né? Sim, Prédios sim. e tudo. Você teve uma inspiração nisso ou foi meio empírico aqui, você fazendo? Não, eu tive... Quando eu comecei, meu interesse com bambu foi pela facilidade de encontrar matéria. Tá. Então era uma matéria abundante, que dava para ser fácil encontrada. Aí eu fui atrás de referências. A primeira referência que eu encontrei foi o Klaus, um cara que trabalha no Rio Grande do Sul, ele faz arte bike bambu. Aí eu fui lá, mandei um e-mail para ele do nada, trabalhei com ele durante um tempo. E daí depois uma amiga me falou de um instituto, uma instituição que chama Taquara Rendá, no Paraguai. Tá. Daí eu fui lá aprender com os paraguaios sobre o mesmo? bambu, fiquei Sério? morando lá um tempo. Aí lá eu aprendi mais sobre estruturas, Tá. né? Então lá ele tem um trabalho com estruturas, então fui lá, aprendi o método dele, aprendi a construção, que é utilizando os nós, né, como eu utilizo até É hoje. isso que você tava vendo, né? Você tem uma... Tudo com, sei lá, o que é? É barbante, enfim, é um... É um fio de poliamida, cara. Fio bem de poliamida. forte. Aham. Isso aqui não tem, você não usa prego, ou usa algum De bambu. prego de bambu, isso eu vi lá dentro. Aham. Uns negócios... Os tabique, né? Que Uns eles falam tabique tabique, aqui. tarugo, Tarugo, olha, essa palavra Sim. não usa... Aqui, ó, tem um... Então Olha só. a única coisa que não é bambu na estrutura são esses fios, né? Mas é um fio que rende muito. Então Tá. tem uma pegada, né? Uma pegada de carbono bem baixa. Aham. E é o que a gente usa para fazer toda a estrutura. E é uma estrutura Nos mais cara ou mais barata? Cara, para você ter uma ideia, eu vi esses dias, eu conheci um cara que faz estruturas de metal, né? Aham. De estufa. E uma estrutura dessa de metal ficaria em torno de 14 mil reais. Tá. Igual essa aqui, mais ou menos. Igual essa aqui. Tá. Com menos coisas. Ele não conseguiria, por exemplo, colocar janelas. Essa janelinha. Não teria as janelas. Que é, Isso. isso que é excelente, né? Eu achei a ideia muito boa. Teria uma porta a menos. Aham. Isso aí a gente fez. Foi uma adaptação que a gente foi Aham. fazendo. Também tem esse benefício da adaptação, né? É Aham. uma estrutura que a gente pode ir alterando ela. O Gabi vai me dizendo, eu tô precisando de alguma disso, daquilo. Tá. A gente vai criando essas alterações aí que são fáceis, né? Aham. E consequentemente baratas também para se manter. Claro. E essa estrutura, acho que na época ela ficou menos da metade desse valor. Acho que ficou 5 e pouco, se eu não me engano. Entendi. O valor final dela. Então, se alguém quiser te procurar agora, seus contatos posso dar? Pode dar. Quer vender? Uhum. Então, vamos Hoje em vender. dia eu acho que mais eu ensino a fazer, talvez, ensina a fazer. dependendo Tá. do local, da região, né? Entendi, Eu posso entendi. passar um passo a passo, é uma construção simples, né? Tá. Então, mas se for o caso de eu sair, viajar também, né? Pra fazer, Mas, tá, tá. E aí, tipo, uma dessa hoje em dia, então seriam uns 7 mil, 8 mil? Por aí, Entendi. Uhum, E é muito durável, né? É durável, é durável. A gente vê alguns sinais de
de envelhecimento, Desgaste, assim, né? um desgaste. Aham. Mas isso aqui não tira a dureza do material, né? É uma madeira que está perdendo a cor, Só. como todo pergolado É. que se faz, como Quanto- toda madeira exposta. Você trata o bambu ou não precisa tratar? Trato. Trato com o quê? Esse é tratado no fogo, só no fogo. por causa da espécie dele, é uma espécie que eu não preciso de um tratamento avançado. Tá. Então ele é tratado no fogo. Que é maçarico mesmo? Maçarico. Maçarico. Na verdade eu uso uma forja. Tá bom, legal. E aí, quanto tempo duraria uma estrutura dessa? Vamos dizer, claro, tem que fazer manutenção, mas Tem que fazer uma se deixar sem manutenção, falar, ó, vou deixar esse bambu no tempo, quanto tempo ele dura? Como essa aqui. É, Tá 2 anos aqui e não tem sinais, por exemplo, de fraqueza, né? Então Tá. ele tá perdendo a cor, mas não tem uma fraqueza É. né, na estrutura ainda. Então tá 2 anos e tá bem. No tempo direto, assim, sem nenhum tratamento, como é esse caso aqui, 5 a 8 anos tranquilamente. 5 dias tranquilamente. Agora, então a gente já está conversando sobre uma possível manutenção, né? Tá, Então eu entraria agora com verniz ou com stem mesmo, tá. stem, Aham. que ele voltaria até um pouco da cor e reidrataria essa madeira. Mas teria para que evitar... desmontar ou faz aqui mesmo? Não, faz aí mesmo. Faz aqui mesmo. Aham, faz Não aí mexe mais na estrutura. Que legal. Sim. E eu achei muito da hora esse... Claro que o teto ele tem que ser bastante entrelaçado para não ter acúmulo de água no plástico ali, né? Aham. Mas é uma obra de arte, né, cara? É. Parabéns. Isso é uma trama, é um trabalho nosso, né? Eu desenvolvi através das tramas de balaio mesmo, né? Que é essa Aham. coisa da cestaria tradicional. E daí eu venho testando isso para ser aplicado dentro da construção também. Entendi. Então a gente chegou nesse modelo que foi algo que também foi feito fora daqui. Eu vim com ele pronto, né? A trama, daí a gente subiu essa sustentação e montou. É uma coisa que facilita, né, a montagem, de ter isso pré-montado, assim, né? E é uma Legal. estrutura, uma trama que é muito bem conhecida, a gente conhece o trabalho e a força das tramas, né? a E gente como tá que faz para adaptando. bambu fazer curva? Fogo também, Fogo também, né? fogo também. Aham. Eu vi uns programas disso, acho muito louco. Sim. Tem o Lúcio Ventania, que é um artesão brasileiro, assim, que ele trabalha bastante com o bambu curvado. Ah, que legal. Ele tem alguns processos, vídeos mostrando, paciência e fogo, vai ali queimando e vai dobrando ele. Ah, tem um detalhe muito importante. Adoramos detalhes. Essa estrutura aqui, eu falei do valor dela, né? Aham. O preço dela, por exemplo, de metal, que seria os 14 mil, que eu dei uma pesquisada, seria sem as estruturas internas, né? Aham. Essa, então, foi uma estrutura nesse valor de, acho que 6 mil reais, que não falha a memória, mas ela já vem com todas as estruturas internas, né? Ah. Então ela tem ali dentro umas 10 bancadas. Que são as umas 2, 3, bancadas, 4, que a gente 5, viu. 6. Que a única coisa que não tem de bambu é a grade ali, É a mas grade. também que, enfim, faz parte daria até pra fazer com trama, não daria? Daria para fazer com trama. Super trabalho artesanal, lindo, bom gosto. Parabéns, cara. Valeu. Obrigado. Valeu. Embaixo dessa brita aqui você colocou bidim, Coloquei 2 camadas. 2 camadas. Ajudou alguma coisa no seu Ajudou, processo? Mudou muito a estrutura. Mudou, Mudou é. muito. Então essa é uma dica boa para você que tem alguma questão de umidade, e a gente aprendeu com uma pessoa que cultivava Wanda em profusão, a Terezinha, beijo Terezinha, que nos doou muitas Wandas. A gente foi na casa dela, ela mora numa casa, e Wanda precisa muito da umidade que vem de baixo. Tá. E aí a gente foi na casa dela, ela tinha camadas de bidim segurando a umidade. Só Embaixo. bidim, não tinha nem brita. Brita eu vi em outros lugares, mas aí essa combinação de brita e bidim ajuda muito. É. Então essa é uma dica boa para quem precisa aumentar A a umidade de algum ambiente. Aqui foi... Eu posso dizer que a estufa é um antes e um depois da brita, com certeza. Até ajudou, inclusive, no resfriamento dela. Ajuda, né? Ajuda. Foi muito bom. Que legal, que legal. Pergunta do iniciante. Nós ganhamos uma planta dessa do Vico. E é maravilhosa, né? Só que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade com ela. Tá. Que eu sei que ela não é de pleno sol, é meia sombra, um lugar bem mais sombreado. Mas eu tô com dificuldade com relação à rega, que não pode molhar muito, mas eu não sei qual que é o ideal. Eu tô com medo de matar a planta de sede, mas também eu sei que eu não posso molhar muito. Aham. Qual que é a tua dica de cultivo? Realmente, ela não vai gostar muito de King Shark, né? Ela tem uma polpinha aqui, né? Se você pegar na folha.
Então ela retém um pouco de água aqui nas folhas já. E então eu recomendaria, se lá não for muito úmido, regar só quando estiver quase secando, e aí beleza. Né, pra você ver, aqui ela tá úmida, mas é porque também a rega ela foi feita recentemente. Ela tá com um pouquinho de água, não tem problema. Não. Cai água em cima, que assim, um pouco. Ela não pode ficar encharcada, não pode acumular. Daí tem o risco de dar uma melada, né? Qual que é, vamos dizer, hoje, você passou por várias famílias de plantas, né? Hoje, qual que é uma que você tá no seu coração? Eu acho que é a mesma desde sempre, assim, que é os filodendrons. Filodendron, dentro das aráceas, especificamente filodendron. Filodendrons, Que legal. Algum que te chama mais atenção? Esse eu adoro. Eu gosto dos variegatas, né? Tô vendo aqui, cingônio, variegata. Aqui o Paulo adora um cingoninho variegata. Vai falar que não é bonito. Eu gosto folha. muito É de lindo, cingônio né? também. Folha A galera... É lindo, lindo. Eu já ouvi algumas pessoas falando, é o primo pobre das aráceas. O cingônio? E eu achei, cara, uma balela isso. Mas enfim, porque eu amo os cingônios, eles são muito legais, eles são muito fáceis de cuidar. Não, é uma planta que não dá praga, cresce rápido, não tem crise se Multiplica você... bem. Multiplica bem. Não precisa de umidade. Então, tipo, 0 defeitos. 0 defeitos. Só Mas eu gosto muito dos filos, né? Os variegatas em especial. E os de folha longa também, eu gosto muito. Então, essa do SS, o madelenense. Esse aqui eu gosto muito também, que é o outonnianum, né? Ele tem, aqui não tá tão grande, mas ele tem essa folha alongada em formato de T, né? É uma planta também que eu sou muito fã. Eu tô vendo que tem um bilite ali, é isso? Tem um bilite antigo. Esse aqui era da minha coleção mesmo, a gente nem tinha loja ainda. Esse pecíolo é lindo, né? Esse laranja, é maravilhoso. Ele nem era difundido aqui ainda no Brasil. E esse veio de uma pessoa muito especial que inclusive nos conectou, né? Que é da Carol, da Maria Django. Foi a Carol. Eu comprei da Carol esse billet. Que legal. E ele tá aqui, ele ficava lá dentro, mas depois eu passei pra cá porque ele gostou mais. Muito legal. A gente tem essa planta para vender, vende TC, né? Mas esse é o nosso. E eu queria, de novo, para quem acompanha o canal há um tempo e que acompanha a gente no Instagram, se não acompanha a gente no Instagram, acompanhe também Bendita Selva. Mas para quem acompanhou ano passado, infelizmente pelas tragédias, quem idealizou aquela ideia das lives e do leilão, que foi ele. Então eu só fui um porta-voz, queria agradecer publicamente aí o Gabriel, porque realmente foi uma ação super legal, que uniu a classe. A classe. E foi bem legal. Parabéns, cara, pela iniciativa. Imagina. E a gente colhe frutos super legais, porque o pessoal do Sul super engajado com o canal, e acho que isso tudo foi fruto do seu trabalho lá. Bom, eu tô numa fase, cara, de muitas begônias. Eu tô vendo atrás do Paulo lá um monte de begônia bonita. Tem algumas. Olha só que espetáculo isso aqui. Imagina um macicinho desse. Macicinho é legal. Olha que coisa mais linda isso aqui. Essa é Spotlight. É Spotlight, né? Parece a Brevia Mimosa, né? Parece. Sim, tipo, tem uma... agora olhando bem de pertinho, tem as coisas do pintadinho diferente, né? O que é isso? É uma ficus triangulares. Ficus triangulares. Variegata. Que legal, linda. Tem umas coisinhas diferentes, hein? Tem, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E a melhor maneira de comprar com você é por WhatsApp ou por... como que é? Tanto faz, o que eu preferi, ou WhatsApp ou Instagram. Tá. E quem é de Londrina também dá pra colar aqui. Vem aqui pessoalmente. Vem aqui pessoalmente, escolher, ver. Faz a feira. Faz a feira. E a festa. E a alegria. E aqui hoje você fala, puta, eu tem alguma planta aqui que você fala, essa eu adoraria não vender? Tem. Hoje tem. Que é. Não é um filo, hein? Olha, não é um filo. Não é um filo, mas é um Anthurium. É o Anthurium, tá. Que também eu gosto muito. Que é esse variegata. Tinha que ser um variegata, né? Mas entendi porque tá. Ó aqui, Paulo, ó. Tá vendo? Aqui, Paulo. Qual que é esse? Esse é um Hookery. Hookery variegata. Variegata, Que legal, cara. Esse aqui, quando ele chegou... Super enraizado. Pô, esse é um achado, hein?
Esse é um achado, esse é difícil de encontrar. Mas você vende ele? Sim, Tá. tá à venda. Qual o preço? Esse tá 320. Pô, tá super bom o preço. Para um Hooker variegata Desse tamanho, né? desse tamanho, tá super bom. Qual a tua média de preço aqui pra turma entender o... Tá. Então, a gente varia bastante, viu, Alan? A gente costuma dizer que temos plantas para todos os bolsos. Aham. Então, vai aí de 10, 15 reais, Tá. né? Plantas pequenininhas, aglaunemas, né? Tem muita gente que às vezes quer uma planta cara, mas não tem condição, então prefere comprar mudinha. Em Tá. alguns casos a gente consegue atender. Então varia de 10, 15 reais até 1.000. Por exemplo, o que tem de 1.000? De 1.000 tem uma rafdófora variegata. Ah, que é a tetrasperma? A tetrasperma. Ah, tá. Dá pra ver também. Cadê Aí ela? tem Deixa uma eu de ver. 800 que Deixa eu ver essa tetrasperma. a gente vende, deixa eu pegar aqui, que a gente vende também por 500, 600, 700. Essa aqui, ó. Super bem formada já também, É. não é? Olha que graça, Essa Paulo. tá 1.200. Viu, Paulo? 1.200. Bom, mas também é um super achado, né? Não é uma planta, é um quase Não, que um é unicórnio o por aí, tamanho né? dela, tamanho. né? Que legal, que lindo, cara. Aí tem aqui, ó, por exemplo, também, essa que a gente vende bastante, ela ainda não tá no nosso padrão, mas tá quase. Tá. Que é uma Adansone variegata. A dessas variegata. Também bem difícil de encontrar. É mesmo. Isso a gente vende por 750, 800, Tá, depende. Tem um outro aqui também, ó, que é legal desses variegatas. Não tá tão variegata, mas a matriz dele é bem variegata, que é um pedatum, né? É um pedaço. Variegata. Aham. Pô, e qual o preço desse, por exemplo? Esse 300. 300. É um bom preço, super bom preço. Super bom preço. E aqui você tá brincando de sarracênia também. Também, experimentamos aí. É. Eu particularmente gosto muito das Muito, carnívoras. é muito legal, cara. Olha que coisa mais linda. Gente. E aí, o nosso público, ele não é tão das carnívoras, mas tem algumas pessoas que se aventuram também. Então, Eliânfora. olha que coisa linda essa. Essa aqui eu acho que é uma das minhas preferidas. É demais, essa Você tem estrutura, esses né? tubinhos aqui, peludinhos, né? É. É muito legal mesmo. Essa especificamente, você sabe se é nativa do Brasil? Não sei. Porque tem umas eliânforas muito nativonas lá no No Monte Roraima, Ah, legal. Lá pra cima. Não sabia, não. na região. É linda, linda. E você tem algum tipo de regime de adubação, de cultivo? O que você faz aqui? Tem. A gente faz a cada 20, 25 dias a gente faz adubação. Mas a gente faz alternado, né? A gente faz NPK e bocache. NPK e bocache. Você faz, isso tudo é granular? Como que é? O NPK é líquido Aham. e o bocache é o farelo mesmo. É o farelo. frost que a gente usa. Ah, tá. Não, então, a saúde das plantas tá realmente muito bonita, cara. Tá lindo. Ah, que bom. E eu queria te dar um presente, então, para você experimentar, que é este Monstera Lab, que é da legal. Deus Nutrimáquina. O que é legal dele, enfim, que ele tem micro e macronutriente, ele é super, ele é orgânico, enfim, e como ele decanta, porque ele exatamente é realmente muito vivo, tem que dar uma bela de uma agitada e usa-se. Pra poder. Foliar e drench, né? Xixizinho na... O que eu te falar, experimente em algum canto seu para você ver a diferença de cultivo que acontece. Então ele tem micro e macro, úmicos, fúlvicos e tudo mais, tá super completão e o cheirinho é ótimo. Legal. Eu adoro. Maravilha. Então experimente e aí, enfim, para quem Drench. já ouviu falar desse termo? Não. O drench ele é Mas essa aí é irrigação direta no vaso. quando você pega o spray, você gira e vira Ah, tá. o jatinho, Sei. durante o xixizinho assim, tipo 1, 2, 3, parou. Tá, Tipo, é rapidinho para ir para a raiz. certo. Mas ele é Foliar originalmente mesmo, né? foliar, Certo. né? E para quem começar a usar o adubo foliar, lembrar que a planta ela tem os estômatos, né? As boquinhas que comem ficam na parte de baixo da folha. E existe um tal de delta T, que é o melhor horário para você fazer isso, que a hora que os estômatos estão abertos. né? Que é basicamente 23, 24 graus,
com umidade a 65%, mais ou menos, tá? Tá. Então tem dia que, sei lá, em São Paulo essas últimas semanas aí estava mais frio. 19 graus de manhã com 80% de umidade, muito alto. Os tomates estão mais fechados. Certo. Ou a planta está, na verdade, vamos dizer, entre aspas, bem coloquialmente falando, expelindo água. Tá. Ela não está absorvendo nada. Né? Então você tem que. Daí eu fui fazer isso às 2 da tarde. A hora que bateu daí 23 graus e 23 estava com graus. 60 de umidade. Tá. Mas enfim, estudem o Delta T. Para você que é seguidor do canal, tem desconto aqui com cupom, vale a pena. Eu estou usando já há um tempo Legal. e eu só recomendo o que eu uso e gosto. Então, Obrigado. faça bom uso. Então, se você gostou desse Criptanthus que o Paulo... Mano, gente, olha aqui isso aqui, pelo amor de Deus. Eu Faça o acho cultivo. Olha só, com essa dica agora do Gabriel, ficou fácil de ter em casa. Para quem quer ter um apartamento, não tem muito sol no apartamento. Apartamento vai bem. Olha a adição de cor que essa planta traz, pelo amor de Deus. E aí o Gabriel fez essa brincadeira das encalhadas. Encalhada porque ninguém comprou, acho que ninguém entendeu qual que era dessa planta. É linda, tá? Agora vai vender, agora vende. Ó, e deixa bem claro para vocês que tem os especuladores de plantão, eu não ganho 1 centavo com isso aqui, é pela amizade, porque eu respeito o Gabriel e o trabalho dele. Tem nem cupom de jardim onírico aqui, a não ser que você queira dar um desconto pro pessoal. Olha a pressão ao vivo. Não, eu também sou consumidor de planta, né? Então eu sei que o cupom, o desconto sempre ajuda. Então com certeza vamos bolar um cupom. Jardim ó. onírico? Bendito onírico? Pode ser bendito onírico, tá bom, tá aqui embaixo. Descubram quantos por cento tem. Muito bem. Meu amigo, para você, qual que é a de mais fácil cultivo para quem quer começar agora com planta? Singônio, Cingônio. não tenha dúvida. Não tem erro, e né? Filodendron também. Qualquer filodendro? Não, qualquer não. Acho que tem restrições. Tipo, o verrucosum é Mais chatinho. mais né? chatinho. Aqui, ó. Peraí. Eu mexendo nas plantas do homem aqui. Folgado pra caramba. Aqui, ó. Singônio Cingônio, ó. Não tem Tem erro. para todos os tipos. tem. Bolso, né? Você falou Colorido, baratinho. é. Olha coloridinho. Quanto é um desse, por Olha exemplo? Esse aqui é um tricolor, né? Um red spot tricolor é um pouco mais caro. Esse é 200, né? Tá. Mas a gente tem cingônios aí de 20, 25 reais. 20, 25 reais que dá para subir qualquer parede, basicamente. Exatamente. Né? Sobe qualquer parede, pode ser até lisa, com detergente que ela sobe, né? Sobe. Com um mês e meio, mês. você já consegue cortar e Fazer muda multiplicar. e tudo mais. Qual que é de um... Ah, tá bom, legal, agora eu tô ninja em cingônio, sou campeão mundial em cingônio, próxima fase. Daí já amplia bem, né? Mas aí tem os filodendrons, tem as alocásias, né? As alocásias são meio chatinhas, né? Ah, Por mas causa- a Locasa, você acha que já seria o próximo nível? O médio, talvez. Acho que é médio pra hard, pra é, difícil. Realmente, tem razão. É, Acho que daí seria os filodendrons, né? As No geral. monsteras. Monstera é fácil, vai. Monstera é fácil Monstera é também. fácil. Realmente. Tá, você acha, por exemplo, squamífero difícil? Não, Vamos mostrar um squamífero vamos. pro pessoal? Aliás, tem um grande aqui, ó. Que é um squamífero bem peludinho, bonito. Tem um bem bonito aqui, ó. Tá aqui, ó. Que lindo esse squamífero. Super tricoma. Não sei se é tricoma exatamente isso, não sei qual que é o nome, mas talvez acho que é tricoma mesmo. Acho que sim. Acho que é tricoma, né? E, ó, ele fica mais avermelhado aqui no final. cima, né? Super. Nossa, muito lindo. Lindo mesmo. Maravilhoso. E super fácil de cuidar. Se você colocar um tutor aqui no meio, ele já começa a grudar também, as E vai folhas já rápido. ficam Ficou enormes, grandes. né? Porque essa folha aqui, ó, é maior que minha palma, né? Mas ela fica bem maior. Fica bem maior. O dobro disso aí. O dobro, fica linda mesmo. Qual que é a dica de cultivo para as Alocásias? alocásias no geral? Vamos lá, a alocásia é um pouco complicada, né? Mas basicamente tem uma dica de ouro que serve para as marantas também, calateias e tal, que é colocar um musguinho, esfagno aqui no topo, né? Tá. Que aí ajuda esse controle da umidade, principalmente quem não tem estufa, tá em casa e tal. Mas são plantas que apreciam muito alta umidade no ar. Então, os umidificadores, né, os musguinhos, enfim, como alternativa, ajudam bastante.
E são plantas também que gostam muito de substrato rico, né, em matéria orgânica. Tá. Então a adubação também tem que estar em dia. Tem que estar em dia. É. E o substrato é mais aerado, né? Mas- Não é compacto, Não, certo? bem aerado, bem Aham. soltinho Aham. e com um pouco de fibra também. Tá. Pra drenar bem, mas conservar a umidade, como você falou. E os nutrientes, Os nutrientes, tá. Legal. Isso aí. Boa. E uma bem difícil aqui, qual que é uma pra você que... Uma bem difícil. Essa é pra quem já tá num nível acima de cultivo. Deixa eu pensar. Eu acho que as próprias carnívoras que a gente mostrou anteriormente não é fácil, porque elas precisam de alta umidade, não se adaptam tão bem ao nosso clima. A gente tá numa fase agora de aglaonema, não tá, o Brasil? Tá. Por quê, hein? É bonita, né? Eu acho que É pela beleza? ela é autoexplicativa. E a aglaonema é também, você acha um cultivo tranquilo? Moleza. Moleza. Moleza no nível do Singone que a gente estava falando. É mesmo? antes, Tão eu acho. assim? Tô tranquilo. É. Com certeza. Tanto que as pessoas às vezes perguntam pra gente, né? Eu quero dar um presente, mas tem que ser uma planta fácil. Aham. Geralmente eu vou na glaonema porque ela adapta, né? Em lugares com não muita luminosidade e tem essa beleza das folhas, Aham. esse colorido, né? Essa alegria que para um presente fica bacana também. Verdade. Então, mas são muito fáceis de cultivar, muito fáceis mesmo. Então, com isso, meu amigo, este episódio chega ao fim com uma estufa onírica É verdade. baseado no bambu aqui em Londrina. Isso aí. Obrigado por receber a gente aqui na sua estufa, no seu negócio. Desculpa atrapalhar suas horas Não, de imagina. vendas. Vai lá correr no WhatsApp. Bom, Prazer. deixem seus comentários para o Gabriel. Se ele não ler, eu passo para ele. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, por favor, porque tem gente que vê o episódio, ou vários episódios, e o Google me conta tudo isso. A gente vendo e não está E inscrito. não tá inscrito. Pô, inscreva-se, porque quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer. Quando você compartilha, o canal cresce. Quando você comenta, quando você curte, quando você engaja, tudo isso ajuda o canal. Então, pelo Gabriel, depois por mim, e a gente vai se ver no próximo episódio. Até a próxima. Tchau! Valeu, tchau.